Vamos direto a comparar. O ministro Luiz Fux aparece no telão ao fundo. Conferência, os senhores advogados presentes, ministro O Alexandre, ministro Luiz tudo Fux, bem? na presidência da sessão, presencialmente no Então, plenário. vamos dar início à 35ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, faremos a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 11 de novembro de 2021. Presidência do Carmen senhor Lilian Luiz Fux, Oliveira de Souza, presentes na assessora-chefe sessão, do plenário, ministros está em pé, à Gilmar direita do Mendes, ministro Ricardo Luiz Lewandowski, Fux. Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Tem Weber, pele clara, Roberto cabelos Barroso, castanhos, Edson Fachin, alourados Alexandre nas de Moraes pontas, e Nunes lisos, Marques. compridos. Veste Vice-procurador-geral da toga preta República, por Dr. cima Roberto Jaques de blusa estampada Aviso azul. a sessão às Ao 14 fundo, a horas e parede de 23 mármore minutos. claro do Sendo lida e plenário. aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo Vista geral do plenário e dos ministros considero que aprovada ocupam alguns dos lugares. Excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, O ministro Luiz Fux está sentado ao centro da mesa em formato de U invertido. senhoras advogadas, senhores Tem advogados, pele clara, minhas cabelos senhoras lisos e meus grisalhos, senhores. principalmente nas laterais. No início Usa a toga desta preta sessão por cima do plenária, terno azul marinho, camisa eu tenho branca, a gravata satisfação azul de celeste. iniciar duas novas iniciativas deste Supremo Tribunal Federal. A primeira delas, em continuidade ao programa de internacionalização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós estamos lançando o segundo volume da coletânea Cases Law Compilation. Este volume traz como tema a liberdade de manifestação, freedom of speech, e essa obra reúne as principais decisões colegiadas da Corte sobre a liberdade de manifestação do pensamento, inteiramente traduzidas para a língua inglesa. A seleção de julgados demonstra que o Supremo Tribunal Federal confere posição de destaque a esse direito fundamental. Detalhe da parte interna da publicação. A foto do ministro Luiz Fux, em preto e branco, aparece à esquerda. De ponderação com outros direitos da personalidade. A defesa da descriminalização do uso das drogas, a publicação de charges políticas, as biografias sem restrições, a veiculação de sátira de cunho religioso e o uso de tatuagens para postulantes de cargos públicos são alguns exemplos de julgados que representam a ampla garantia assegurada da liberdade de expressão pela Mais uma parte da publicação. Na parte interna, Como forma de ampliar a gráfico. difusão da informação, a obra veicula um projeto gráfico inovador, idealizado a partir da metodologia do legal design e de técnicas da visual law, com conteúdo objetivo e linguagem acessível, além do uso de infográficos, ícones e elementos visuais que contribuem para a melhora da experiência de acesso dos leitores. A versão digital deste novo volume traz ainda uma inovação pela primeira vez. O leitor poderá acessar os vídeos dos julgamentos com legendas em inglês. Com esta nova entrega, esta Corte difunde cada vez mais a sua jurisprudência em nível internacional, possibilitando que pesquisadores e juízes de outras realidades constitucionais possam conhecer, estudar e utilizar os fundamentos decisórios da Corte, como balizas interpretativas em pesquisas e julgamentos de seus próprios países. Na contracapa, imagem em sépia da coleção Case Law Compilation encontram disponíveis da Estátua da Justiça Cega na Livraria do Supremo e em versão digital no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Interior Federal, da publicação, textos gratuito. E foto da ministra Por sua vez, Rosa a segunda Weber. iniciativa, que também honrosamente divulgo, é o lançamento, agora, não da edição internacional, mas da edição nacional do programa de intercâmbio da Cátedra Vitor Nunes Leal do Supremo Tribunal Federal. A cátedra é um centro de estudos do Tribunal dedicado ao fomento e à troca de conhecimentos por meio de programas de intercâmbio e de pesquisa.
Este projeto foi iniciado em sua versão inicial em agosto deste ano e hoje a Corte abre suas portas para pesquisadores de instituições nacionais de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutores e professores que desejam desenvolver pesquisas teóricas e empíricas sobre temas que estejam na órbita do interesse do Supremo Tribunal Federal. Nesta primeira edição nacional, a Cátedra Vitor Nunes Leal receberá 6 pesquisadores de várias regiões do Brasil, escolhidos mediante seleção pública de ampla participação. São eles Bruno Santos Cunha, da Universidade Federal de Pernambuco, Carolina Costa Ferreira, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa do Distrito Federal, Felipe de Souza Menezes, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Flaviane Fernanda Bittencourt Nóbrega, da Universidade Federal de Pernambuco, Guilherme Forma Klafke, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Luciana Jordão, da Mota Amilianato de Carvalho, da Escola de Administração de Empresa da Fundação Getúlio Vargas. Durante suas estadias virtuais no Supremo, estes pesquisadores desenvolverão estudos que integram 3 importantes eixos de pesquisa. Hoje, foco de atenção da produção da Corte, vale dizer, governança institucional, julgamentos virtuais e atuação do Supremo Tribunal Federal no período da Covid-19. Alinhada com a comunidade acadêmica, esta Corte endossa a prática da pesquisa científica, incentivando cada vez mais foto da capa do livro Freedom of Speech, em detalhe as tramas de um microfone. De governança. Aproveito o ensejo para parabenizar o corpo de servidores e de colaboradores que têm trabalhado para concretizar essas iniciativas, em especial da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, da Assessoria Internacional e da Secretaria de Comunicação Social, todas sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência. Mais uma vez, intercambistas, sejam muito bem-vindos. O Supremo Tribunal Federal deseja-lhes exitosas pesquisas nessa vossa estadia virtual. O ministro Luiz Fux recolhe os papéis utilizados essas duas, vamos dizer assim, entregas institucionais da Corte e recebe novos papéis da assessora-chefe. Das 2 arguições de preceito fundamental, a de número 706 e a arguição de preceito, descumprimento de preceito fundamental 713. Nós já apreciamos... No canto inferior direito da tela, a janela com a intérprete de Libras. Há um destaque feito neste processo e, conforme a nossa metodologia adotada, terá a palavra, ao final do voto da ministra Rosa Weber, o ministro que destacou o mérito, que é o ministro Gilmar Mendes. Então, eu concedo a palavra à Sua Excelência, a nossa vice-presidente, a ministra Rosa Weber, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. A ministra Rosa Weber está sentada à esquerda na mesa em formato de U invertido. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Tem pele branca, cabelos louríssimos, curtos e lisos. Usa óculos de armação escura, com pontas acentuadas. A toga preta por cima do blazer preto e blusa clara. Apresentadas. Cumprimento também os senhores servidores e todos que nos assistem. Plenário do Supremo, julgações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Da DPF 713, com objeto comum, a saber, decisões judiciais a imporem de forma linear descontos compulsórios nas mensalidades
das instituições de ensino no período da pandemia. Prossigo em meu voto, senhor presidente, em uma versão sintética, publicizada que foi em sua versão integral por uma semana no plenário virtual, otimizando assim o tempo de deliberação colegiada e o debate propiciado pelo oportuno destaque levado a efeito pelo ministro Gilmar Mendes. O voto, senhor presidente, neste resumo, está estruturado em 5 capítulos e em pouco menos de 20 laudas. Eu inicio propondo a conversão do exame liminar em julgamento final. Faço, na sequência, uma memória contextual fático-normativa do tema em deliberação e passo, logo após, a análise dos preceitos fundamentais invocados, como ofendidos. E encerro com o dispositivo e apresentação do que, para mim, seria uma tese de julgamento. Ainda que eu tenha imprimido, senhor presidente, a tramitação dessas ações de controle concentrado, o rito do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 9.882, eu reputo cabível o imediato julgamento do mérito, em face do adequado aparelhamento e da suficiente instrução do processo objetivo, a permitir o julgamento definitivo de mérito, observado que foi, inclusive, o contraditório. Como relatei, o problema constitucional posto à análise desta Suprema Corte diz com controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, ser determinada a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior, em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Consabido que, do formal reconhecimento do estado de calamidade pública instaurado no Brasil, veja-se a respeito do Decreto Legislativo número 6, de março de 2020, decorreram consequências em diversos âmbitos, relacionadas à adoção de medidas que se apresentaram como imprescindíveis no contexto pandêmico, que, embora já atenuado, ainda assola o país. Está-se a falar de um momento excepcionalíssimo, permito-me dizer, da maior crise pandêmica já enfrentada em épocas de globalização. Este fenômeno determinou, por conseguinte, a igualmente excepcional mitigação de contato físico, inclusive em ambientes de ensino, a fim de proporcionar o isolamento social considerado adequado, à luz da ciência, pelas autoridades médicas e sanitárias para minorar o risco de transmissão do vírus. Por óbvio que medidas excepcionais devem ser utilizadas sempre com atenção aos princípios constitucionais e com o escopo de proteção dos direitos fundamentais envolvidos, mormente dos direitos à vida e à saúde, do bem-estar da sociedade e da proteção dos mais vulneráveis. Nessa linha, inicialmente foi editada no Brasil a Medida Provisória 934, de 2020, posteriormente convertida na Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo citado Decreto Legislativo número 6, de março de 2020. Assim, diante do grande impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional, a Lei 14.040 flexibilizou excepcionalmente o cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica e inaugurou um regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais, a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. De lege ferenda, especificamente sobre a revisão de cláusulas dos contratos de prestação de serviços educacionais, registro a existência de 6 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional.
Dentre eles, destaca o projeto de Lei 3.882, de 2020, em trâmite no Senado Federal. A proposta legislativa, tal como formulada, apresenta a necessidade de atualização da planilha de custo prevista na Lei 9.870, de 1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e incumbe à instituição de ensino, caso haja viabilidade econômica financeira, a concessão de descontos lineares ou individuais, aplicados de forma exclusiva ou concomitante. No plano infralegal, registro sobre o tema diversas portarias, que aqui eu cito, editadas pelo Ministério da Educação, sobre a substituição das aulas presenciais por aulas digitais no período da pandemia. Já o Conselho Nacional de Educação, por meio de parecer específico, veio a distinguir atividades presenciais e não presenciais e a recomendar a utilização das duas alternativas durante a pandemia, inclusive com medidas específicas quanto à educação superior. A destacar que a alteração da modalidade de ensino para a via remota, por meio digital, em decorrência da propagação do novo coronavírus, teria, segundo as decisões impugnadas nessas ADPFs, por se tratar de ato superveniente e imprevisível, o condão de ensejar a redução dos custos para as instituições de ensino, a tornar as cláusulas contratuais excessivamente onerosas, uma vez que a execução do contrato passou a ser feita com um modo de ensino distinto do efetivamente contratado. Esse é o fundamento das decisões judiciais impugnadas para a concessão de descontos lineares nas mensalidades. Como visto, o tema é de enorme repercussão social, jurídica e econômica, envolvendo a necessidade de averiguação cuidadosa de cada parâmetro de controle invocado como preceito fundamental ofendido nessas ações de controle concentrado. Começo a análise dos preceitos fundamentais pelo da livre iniciativa. Segundo o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, há afronta à livre iniciativa, uma vez que aos prejuízos já suportados pelas instituições de ensino superior, e aqui eu abro aspas, somam-se os fatores de riscos decorrentes da imposição judicial de redução linear de suas receitas ou mesmo a suspensão delas, sem qualquer comprovação de que suas despesas foram reduzidas efetivamente, e ainda a obrigação de se reinventar para manter a prestação de serviços nas condições mais adversas. É uma posição punitiva do ente público que deveria agir na quadra inversa, com investimentos e facilitação de liquidez aos alunos e às entidades de educação em geral. O risco sistêmico sobre o Sistema Nacional de Educação é muito evidente. Fecho aspas. Prossigo eu dizendo que, consabido que paulatinamente foi superada a visão individualista da interpretação do direito civil e, mais precisamente, dos contratos, a fim de atender às necessidades e aos interesses sociais. Julgamento conjunto ADPFs 706 e 713. Plenário do Supremo julga ações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Quem vota é a relatora, ministra Rosa Weber. Pelo qual os efeitos do contrato teriam de se produzir quaisquer que fossem as circunstâncias ou as consequências. O legislador intervém a cada instante na economia dos contratos, ditando medidas que, tendo aplicação imediata, lhe alteram os efeitos.
Fecho aspas. Nesse contexto, prossigo, perfeitamente cabível a revisão contratual em hipóteses necessárias para a proteção do consumidor em aplicação da legislação erigida com esse desiderato. Colho o precedente do recurso extraordinário 163.231 da relatoria do ministro Maurício Correia, ainda no ano de 2001, quando esta Corte assentou, aspas, as chamadas mensalidades escolares, quando abusivas ou ilegais, podem ser impugnadas por via de ação civil pública a requerimento do órgão do Ministério Público, pois, ainda que sejam interesses homogêneos de origem comum, são subespécies de direitos coletivos tutelados pelo Estado por este meio processual, como dispõe o artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal. Fecho aspas. Prossigo. Já quanto à ponderação e ao equilíbrio a cargo do legislador entre livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, para fixar critérios de reajuste de mensalidades, destaco e me reporto à questão de ordem na ADI 319, sob a relatoria do ministro Moreira Alves, julgada e publicada em abril de 1993. Diversa, porém, senhor presidente, é a situação em exame nos presentes autos, na minha visão, onde se dá, por força das decisões judiciais impugnadas, interferência em todos os contratos de modo linear, geral e abstrato, sem apreciação das peculiaridades de cada avença, a fim de perquirir a real configuração de abusividade ou desequilíbrio por fato imprevisível e externo à relação contratual. Tal postura, a meu juízo, fere sim a livre iniciativa. Outra seria a interpretação se prolatadas as decisões judiciais mediante um real juízo de ponderação das circunstâncias fáticas singulares, a culminar na efetiva proteção de um consumidor estudante individualizado, delimitado, concreto. Plenário do Supremo, julgações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Após o balanceamento da livre iniciativa com a tutela do consumidor, a proteção à vulnerabilidade eventualmente constatada quanto ao consumidor, sujeito a um concreto ônus excessivo decorrente de uma externalidade contratual. No entanto, os autos revelam a existência, como já salientei, de decisões que deferem descontos gerais e lineares com disciplinas díspares e percentuais diversos a evidenciarem situação apartada da isonomia. Aplicada a presunção de prejuízo automático a uma das partes, que enceta, consequentemente, a intervenção no domínio privado das instituições de ensino, a sofrerem a imposição da redução das contraprestações devidas pelo serviço educacional e, por conseguinte, a diminuição de receita. Por meio do entendimento judicial em exame, que determina, reitero, descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições de ensino superior particulares, retira-se a possibilidade de negociação entre as partes e de se encontrar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. Quanto ao ponto, colho, com a ressalva do meu entendimento pessoal,
em atenção ao princípio da colegialidade, uma vez que, integrando a corrente minoritária, votei pela ausência de inconstitucionalidade material da lei paraense, então impugnada, exceto do voto do ministro Dias Toffoli, redator do acórdão da ADI 6445, na qual declarada por esta Suprema Corte a inconstitucionalidade formal e material do ato normativo nela em exame. Transcrevo por elucidativo, excerto do voto do ministro Dias Toffoli. Abro aspas. Em que pese ao nobre intuito, o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço de liberdade de iniciativa na medida em que impôs uma redução na receita das instituições de ensino do Estado sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia. Na espécie, a edição da lei impugnada está atrelada a fatores externos à atividade econômica afetada, quais sejam os efeitos de uma emergência internacional de saúde, os quais atingiram tanto pessoas físicas como jurídicas, e cuja obrigação de mitigação não pode ser transferida a um ou outro agente privado. Reitero que, por louvável que seja a iniciativa do Estado do Pará, a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício aos consumidores, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adequem à situação de cada um. Isso porque a norma interveio indistintamente em todos os contratos do Estado, colocando em situação desproporcionalmente favorável aqueles que não observaram decréscimo remuneratório em decorrência da pandemia e prejudicando ainda mais aqueles que, por circunstâncias pessoais, precisariam de descontos maiores nas mensalidades. Fecho aspas. Como disse, trata-se de excerto do voto do ministro Dias Toffoli, redator do acórdão na DI 6445, julgada, ou melhor, publicada no Diário de Justiça de 17 de agosto do corrente ano, 2021. Prossigo eu. Nessa ordem de ideias, uma vez que também aqui em jogo decisões judiciais, hão de ser levadas em consideração, a meu juízo, as peculiaridades socioeconômicas e as necessidades de cada estudante e de cada instituição de ensino após eventual malogro da negociação entabulada em busca de um reequilíbrio contratual espontâneo. A ressignificação das obrigações das partes, à luz da vulnerabilidade econômica e do valor constitucional da solidariedade entre ambas, sobretudo em uma relação complexa em tempos de pandemia, e surge como um corolário dos deveres anexos de informação, cuidado, proteção, respeito e cooperação recíproca, que defluem da função integrativa da boa-fé objetiva prevista no artigo 422 do Código Civil. A solução consensual seria, nas palavras de Anderson Schreiber, a mais ágil, eficiente e segura para o desequilíbrio do contrato, notadamente em face da particular desarmonia entre o caminho da judicialização e a ideia de reequilíbrio contratual. Este autor indica iniciativas de soft law, codificações recentes e entendimentos jurisprudenciais atuais que fixam o dever de renegociar como forma de conferir eficiência ao reequilíbrio contratual. A partir dos exemplos dados, defende ele que, aspas, afigura-se não apenas possível, mas imperativa a construção, rescius, o reconhecimento
de um dever de renegociação de contratos desequilibrados no direito brasileiro, como expressão do valor constitucional da solidariedade social, bem como de normas infraconstitucionais daí decorrentes, em particular a cláusula geral da boa-fé objetiva. Fecho aspas. No voto, por óbvio, transcrevo a fonte. A nota pública, por sua vez, emitida pelo Ministério Público Federal em 12 de maio de 2020, em orientação a seus membros quanto à revisão dos contratos de prestação de serviços educacionais afetados pela pandemia, reconhece o efeito produzido em ambas as partes do contrato e recomenda sejam privilegiados mecanismos extrajudiciais para a resolução de conflitos. Nessa linha de raciocínio jurídico, a imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente examinado e viola, a meu juízo, a livre iniciativa, obstaculizando a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Segundo o postulado invocado é o princípio da igualdade e a alegação de que, vulnerado, os autores afirmam que as decisões judiciais impugnadas utilizam diferentes critérios de controle de preços com o estabelecimento de tratamentos díspares entre pessoas que estão na mesma situação e ignoram a situação de real hipossuficiência ou não. Com efeito, a leitura das decisões permite aferir um intenso grau de variabilidade entre os percentuais concedidos pelos diferentes juízos, de modo a quebrar a uniformidade do tratamento do direito contratual em apreço. Em absoluto, revela uma resposta jurisdicional que prestigie a isonomia, a concessão por um órgão do Poder Judiciário de um desconto uniforme de 30% para todos os alunos de instituição de ensino, por outro órgão de uma redução de 15% para estudantes do curso de medicina, e, em sentido inverso, a negativa de qualquer forma de abatimento em processo submetido a um terceiro julgador, sempre em demandas análogas, é dizer, adversário sobre revisão contratual em decorrência da alteração da forma da prestação do ensino imposta pela pandemia da Covid-19. A multiplicidade de ações judiciais em que aplicadas interpretações díspares em decisões divergentes quanto ao mesmo tempo. Não se verifica, por outro lado, a determinação de descontos individuais e específicos para alunos que efetivamente tenham sofrido o impacto da crise, sopesado com a eventual repercussão negativa também acarretada na instituição de ensino. O plenário do Supremo julga ações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Quem vota é a ministra relatora, Rosa Weber. Ainda mais relevância no âmbito da contratação na esfera do ensino superior. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado, igualdade material, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas, sob pena de violação do princípio da isonomia. É o que ocorre, no meu entender, aqui. Terceiro postulado é o princípio da autonomia universitária. No Brasil, assegurada, como sabemos todos, a autonomia universitária, inicialmente por decreto de 1931, de número 19.851, publicado à época do governo provisório de Vargas, cujo artigo 9º assim estabelecia: as universidades gozarão de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, didática e disciplinar, nos limites estabelecidos pelo presente decreto, sem prejuízo da personalidade jurídica que tenha ou possa ser atribuída pelos estatutos universitários a cada um dos institutos componentes da universidade. Fecho aspas. Também prevista pela Lei 5.540 de 1968,
alterada pela Lei 6.420, de 1977, que rezava: as universidades gozarão de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira, que será exercida na forma da lei e dos seus estatutos. Posteriormente, com a promulgação da Constituição de 1988, a autonomia universitária galgou estatura constitucional ao ser reconhecida no artigo 207. Nas palavras de Edivaldo Boaventura, aspas, no que tange à universidade, a Constituição elevou a autonomia, cerne da vida acadêmica, desde os tempos medievais, a suprema condição da principal disposição da educação superior. É o carro-chefe da universidade na Constituição Federal de 1988. Transcrevo a fonte. Assentado que o Estatuto Constitucional da Universidade tem como cerne a autonomia, a Constituição de 1988 estabelece ainda, em seu artigo 22, que compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. No plano legislativo ordinário, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação dá concretude à autonomia universitária nos seus artigos 53 e 54. Quanto ao conteúdo material da autonomia universitária, 3 são suas dimensões: autonomia didático-científica, autonomia administrativa e autonomia financeira. É o que se colhe do voto do ministro Celso de Mello na ADI 51, em que relator o ministro Paulo Brossard, julgado em outubro de 1989. Nessa linha, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação conferiu à autonomia uma circunscrição temática, desde que observadas as normas gerais pertinentes. Incumbe às universidades o exercício de suas funções com espaço de liberdade para dispor, propor e estruturar as atividades administrativas e pedagógicas, inclusive em momentos de enfrentamento de fatos imprevisíveis, como a pandemia da Covid-19. Estabelecida a premissa de que as universidades são reguladas pelas leis gerais, tal autonomia não se reveste do caráter de independência e tampouco cria exceção à incidência da legislação aplicável. A jurisprudência dessa Suprema Corte consagra que a autonomia há de ser balizada pela regulação estatal. Acerca da amplitude da autonomia universitária e da natureza do serviço público federal por elas prestado, lapidar o voto do ministro Paulo Brossard ao julgamento da já referida ADI 51, que eu transcrevo no voto nas frações de interesse, das quais me eximo da leitura nessa versão sintética que apresento. Trago à colação também a ADI 3.792, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, julgamento, publicação em 1º de agosto de 2017, Tribunal Pleno, na qual assentado que a autonomia universitária não se reveste de independência, e, no mesmo sentido, o AI 647.482, agravo regimental, relatoria do ministro Joaquim Barbosa, 2ª turma, julgamento em 2011, e o recurso e mandado de segurança 22.047, agravo regimental, sob a relatoria do ministro Eros Grau, julgamento da 1ª turma em 2006. A autonomia universitária, constitucionalmente albergada, assegura, sem dúvidas, autogoverno e autogestão às universidades, de forma, porém, limitada às áreas administrativa, financeira, patrimonial e didático-científica. A interpretação dos âmbitos administrativo e financeiro há de ser feita sempre à luz da submissão ao princípio da legalidade, vetor da administração pública, a teor do artigo 37, caput da nossa Lei Maior. Com efeito, há limitações constitucionais e infraconstitucionais que podem reger as universidades, como explica Ana Cândida da Cunha Ferraz em artigo de enorme qualidade, intitulado Autonomia Universitária na Constituição de 1988. No caso em exame, saliento:
que as instituições privadas de ensino superior integram o Sistema Federal de Ensino, como previsto na Lei 9.394 de 96, tal como ocorre com as universidades federais, nos termos dos artigos 209 e 211 da Constituição Federal. Ressalto que, como já decidido por essa Suprema Corte, ao julgamento da mencionada ADI 6423, por maioria de votos, o tema relativo às mensalidades na rede privada de ensino durante o plano de contingência da Covid-19 insere-se no âmbito das normas gerais sobre direito civil, a afastar a competência concorrente dos Estados no que concerne à edição de normas sobre responsabilidade por danos aos consumidores. Nessa linha de raciocínio jurídico, foram julgadas formalmente inconstitucionais as leis estaduais que determinavam redução obrigatória e proporcional das mensalidades das instituições de ensino privadas. Também enfatizada por esta Casa a edição da Lei 14.010 de 2020, destinada a disciplinar o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado durante a pandemia. Tal diploma normativo estabeleceu normas gerais e até mesmo previu hipóteses de fatos não considerados imprevisíveis e de suspensão de aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Da sua leitura e integral interpretação, percebe-se que nada consta quanto à disciplina da execução dos contratos de prestação de serviços educacionais. Assim, poderia o legislador federal, dentro do seu espaço de liberdade de conformação para edição de regramento específico da pandemia, ter previsto situações ensejadoras de revisão geral autorizada dos aludidos contratos educacionais em decorrência dos efeitos da pandemia. Não o fez, contudo, permitindo que se vislumbre verdadeiro silêncio eloquente a revelar opção pela manutenção geral dos termos dos contratos educacionais e, em se tratando de ensino superior, da autonomia financeira que, como visto, compõe a autonomia universitária. Cabe, pois, no meu entender, a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar, se é o caso, eventuais negociações para descontos nas contraprestações financeiras de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. Em recente julgamento da ADI 5946, que tratou da ampliação da autonomia universitária por emenda constitucional estadual, o relator, o eminente ministro Gilmar Mendes, assim sumarizou a interdependência entre as dimensões do conteúdo material da autonomia. Plenário do Supremo, julgações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Quem vota é a ministra relatora, só serão de fato observadas se presentes recursos financeiros mínimos para assegurar o seu funcionamento. E mais adiante, de nada vale prever autonomia para o desempenho de suas funções se não são garantidos recursos suficientes para exercê-las. Fecho aspas. No caso em exame, os contratos educacionais não são abarcados pela legislação que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, como eu disse, o que torna inconstitucional não só a edição de lei estadual sobre o tema, por violação da competência privativa da União, como também a prolação de decisão judicial que, com as vestes de legislador, estabelece critérios gerais
não determinados pela Lei 4.010 de 2020, para reduzir de forma ampla e inespecífica a contraprestação de serviços educacionais, mormente considerando que a mensalidade é a principal fonte de receita das instituições de ensino em tela. Tal postura, aliada ao aumento do nível de inadimplência e de evasão durante a pandemia, como foi destacado na tribuna nas sustentações orais, tem a capacidade de gerar relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes em detrimento da autonomia universitária garantida pela lei fundamental. Por isso, mesmo entendendo violada a autonomia universitária, por fim, mesmo entendendo violada a autonomia universitária, registro que a autonomia não afasta a aplicação da legislação geral às universidades, a exemplo do que ocorre com a Lei 9.870, de 1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e da outras providências. Destaco o teor do seu artigo 1º, parágrafo 3º, que versa sobre o valor anual ou semestral contratado. Parágrafo 3º. Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o parágrafo 1º, montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante a apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. Fecho aspas. Assim, nos termos legais, para eventual majoração do valor anual em decorrência de aprimoramento no processo didático-pedagógico, exige-se, na forma da lei, repito, a comprovação mediante a apresentação de planilha de custo. Não acolho, contudo, senhores ministros, o argumento de que as decisões impugnadas carecem de fundamentação ao feitio legal. Reporto minha compreensão dessa Corte, no sentido de que o texto constitucional exige apenas a explicitação pelo órgão jurisdicional das razões do seu convencimento, e cito precedentes. Também entendo que, sem razão, a parte autora, quando aponta violado o ato jurídico perfeito e a própria segurança jurídica. O Código Civil possui nos artigos 317, 478, 479 e 480 regramentos que autorizam a revisão contratual, todos sabemos. Também o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, apresenta como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Como afirma Álvaro Vilaça de Azevedo, reconhece-se modernamente a teoria da imprevisão, que admite, imanente em todos os contratos, a cláusula rebus sic stantibus. Nessa linha de concepção, o ordenamento jurídico brasileiro alberga a teoria da imprevisão, que possibilita, uma vez verificada a onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente e imprevisível, a dissolução do contrato de trato sucessivo ou a sua manutenção após revisão das cláusulas, a fim de recuperar o equilíbrio contratual entre as partes e evitar prejuízo econômico. Julgamento conjunto ADPFs 706 e 713. Plenário do Supremo, julgações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. De forma equilibrada. Entendo, contudo, que a fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela-se desproporcional. Isso porque não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção.
Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. A imposição de determinação linear a atingir todos os contratos é medida de duvidosa eficácia para solver os problemas econômicos, sociais e financeiros envolvidos nos dois polos contratuais. A pandemia gerou efeitos na contratação e na remuneração de professores de instituições privadas, sobretudo em razão da suspensão ou da redução do pagamento das mensalidades. Além disso, a necessidade tampouco é demonstrada. Perguntas guia conduzem a esta conclusão. São elas: é imprescindível fixar descontos lineares independentemente da demonstração de efetiva perda remuneratória de cada discente e da apreciação concreta de diminuição dos custos da prestação do serviço educacional? Segunda, qual a onerosidade maior impelida ao devedor em decorrência única e especificamente da alteração da forma da prestação de ensino remotamente? Há um real nexo causal? Por fim, a contraprestação é superior ao custo do serviço oferecido em nova plataforma? Menos gravosa parece-me, senhor presidente, a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes, com resultado sujeito ao escrutínio judicial, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, sopesando-se, por exemplo, as características do curso, as atividades oferecidas de forma remota, a carga horária mantida, as formas de avaliação, a possibilidade de participação efetiva do aluno nas atividades de ensino, os custos advindos de eventual transposição do ensino para a via remota eletrônica e o investimento em plataformas de educação remota e em outros métodos de aprendizagem ativa e inovadora que respeitem o isolamento social requerido para minorar a propagação viral, a serem comprovados mediante a apresentação de planilha de custo, nos termos da Lei 9.870 de 1999, bem como, no que tange ao corpo discente, a perda do padrão aquisitivo do aluno ou responsável em razão da pandemia. Assim, a redução de mensalidades de cursos presenciais para que correspondam aos valores cobrados para cursos ministrados por modalidade de educação à distância, formatados previamente à pandemia, não obedece a uma necessária equiparação. Isso porque a transposição de um curso outrora prestado presencialmente para o formato remoto, imposto como medida em razão da superveniência da pandemia, transmitido por meios digitais, com aulas síncronas e participação ativa, não o iguala necessariamente aos cursos oferecidos por educação à distância, que priorizam metodologias de interação em ambiente virtual de aprendizagem, sem a imprescindibilidade da presença ou de reunião virtual síncrona do corpo discente, com docentes para aulas, à semelhança das prestadas antes do isolamento social requerido. Com efeito, instituições de ensino superior podem ser credenciadas para a oferta de cursos nas modalidades presencial e à distância. O artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe quanto à educação à distância sujeita à autorização prévia do Ministério da Educação. Ao regulamentar o referido artigo 80, o Decreto 9.057,
de 25 de maio de 2017, define a educação à distância nos seguintes termos. Para os fins deste decreto, considera-se educação à distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Fecho aspas. Percebe-se que não há presença obrigatória e que as atividades educativas são realizadas, como regra, em lugares e tempos diversos, é dizer, de modo assíncrono, em ambientes virtuais de aprendizagem. Por outro lado, as atividades presenciais específicas são previstas no artigo 4º, que estabelece que as atividades presenciais, como tutoriais, avaliações, estágios, práticas profissionais e de laboratório e defesa de trabalho previstos nos projetos pedagógicos ou desenvolvimento da instituição de ensino e do curso, serão realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de educação à distância ou em ambiente profissional, conforme as diretrizes curriculares nacionais. Fecho aspas. Nesta linha de intelecção, a educação presencial é distinta, reforço, da oferecida na modalidade à distância. Na modalidade à distância, ao ensino em ambientes diversos, com plataformas construídas mediante tecnologias digitais e telemáticas. E a educação é prevista desde o início para ser prestada de modo síncrono e assíncrono, com realização de atividades regidas pela flexibilidade, pela autonomia e pela responsabilidade, mediante participação em horários diversos e disponibilização de materiais didáticos previamente elaborados. Com o advento da pandemia e da exigência de garantir o ensino em um ambiente de aprendizagem seguro, houve, em muitas instituições privadas de ensino superior, a adoção da estratégia do ensino remoto como alternativa temporária, com a reprodução, na medida do possível, como fazemos, senhores ministros, nas nossas sessões, do formato conteudista antes fornecido presencialmente, em encontros virtuais síncronos, vale dizer, em que apenas o espaço e não o tempo é deslocado, compartilhando os participantes o mesmo momento, ainda que estejam em locais distintos. Plenário do Supremo, julgações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Quem vota é a ministra Rosa Weber, relatora. Tudo com vista a assegurar o direito à educação. Assim, apenas em cada caso concreto pode ser averiguado o formato efetivamente implantado em cada instituição de ensino, no tocante aos específicos cursos e à manutenção da capacidade de aproveitamento e absorção pelos estudantes. Na mesma linha, a proporcionalidade em sentido estrito não se perfaz. De difícil verificação é a proporção entre o meio, interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes, e o fim, que é a proteção econômica do consumidor estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia. O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão
também aqui, de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista pelo contrato celebrado, uma vez que a generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem, de nenhum modo, sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. Ademais, afastamento de professores e do corpo discente da presença em sala de aula prestigia a ponderação entre o direito fundamental à educação e o interesse geral de conter a propagação do novo coronavírus para a proteção do direito à vida e do direito à saúde. A pandemia da Covid-19 consiste, repito, em circunstância imprevisível para todos e completamente externa à contratação feita com as universidades e demais instituições de ensino superior, que necessitaram realizar adaptações imediatas para seguir prestando o serviço educacional. Em apertada síntese, as universidades e instituições de ensino superior privadas adotaram soluções, em regra, para a manutenção dos seus quadros de docentes e discentes, de modo a não interromper o ensino e outras atividades. O afastamento decorrente da suspensão da realização das atividades de educação na modalidade presencial, a transposição de aulas e atividades para um ambiente remoto, com compartilhamento de interação e manutenção do ensino com novas metodologias ativas. E, por fim, a instrumentalização tecnológica e a capacitação dos docentes para as novas práticas e metodologias inseridas na estruturação da nova dinâmica do processo de ensino e aprendizagem não presenciais, necessários durante a pandemia. Não vejo, com a devida vênia, cautela e equilíbrio na imposição de descontos lineares pelos órgãos do Poder Judiciário. Embora haja nitidamente a intenção de amenizar a situação de crise econômica gerada pela pandemia aos estudantes, a presunção de perda do poder aquisitivo de alunos e responsáveis, de um lado, e de recebimento de contraprestação muito superior ao serviço prestado do outro, demonstra a falta de real mitigação dos efeitos da crise, que pode afetar, saliento, as duas partes contratantes, a míngua de política pública de assistência a determinados setores sociais e econômicos. Incumbe aos juízes, diante de cada caso que se apresente, realizar a necessária ponderação, pressuposto e parte de julgamento, à luz do princípio da proporcionalidade, como adverte Alexis. Ante exposto, senhor presidente, conheço e julgo procedente o pedido da ADPF 706 e conheço parcialmente da ADPF 713 e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. E à luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, firma a seguinte tese: é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.
Segundo, para a caracterização da vulnerabilidade econômica e da onerosidade excessiva em contratos de prestação de serviços educacionais de nível superior em razão da pandemia, é imprescindível a apreciação das características do curso, das atividades desenvolvidas, das atividades oferecidas de forma remota, da carga horária mantida, das formas de avaliação, da possibilidade de participação efetiva do aluno nas atividades de ensino, dos custos advindos de eventual transposição do ensino para a via remota eletrônica, do investimento financeiro em plataformas de educação remota, em capacitação de docentes e em outros métodos de aprendizagem ativa e inovadora que respeitem o isolamento social requerido para minorar a propagação viral. E ainda, da alteração relevante dos custos dos serviços de educação prestados, da existência de cronograma de reposição de atividades práticas, da perda do padrão aquisitivo do aluno ou responsável em razão dos efeitos da pandemia e da existência de tentativa de solução conciliatória extrajudicial. Entendo ainda, senhor presidente, que esta decisão não, na minha visão, não poderia produzir efeitos automáticos em processos com decisão já transitada em julgado. É como voto, senhor presidente, nesta síntese. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Agora passo a palavra à sua excelência, o nosso decano, ministro Gilmar Mendes, que pediu destaque ministro Luiz Fux. Em sessão virtual. Presidente, boa tarde, eminente relator. O ministro Gilmar Mendes participa por videoconferência. Tem pele clara, Rosa Weber, cabelos grisalhos, calvo na parte superior. Usa óculos quadrados de armação metálica, toga preta por cima de ternos cinza escuro, camisa branca, gravata escura. Ao fundo, parede de madeira. E já digo desde logo que, em razão de as preliminares terem sido decididas na última sessão plenária, passo também diretamente ao mérito. Plenário do Supremo, julgações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. 36 da Constituição do Catálogo de Direitos, o artigo 6º sobre os direitos sociais, o artigo 22 sobre a competência da União, inciso 1º, o artigo 93, inciso 9º, sobre a competência do Supremo Tribunal Federal e sobre os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, o artigo 205 da Constituição e o artigo 207. Quanto à violação ao princípio da legalidade, é oportuno relembrar que a Constituição de 88, em seu artigo 5º, 2, traz incólume o princípio liberal de que somente em virtude de lei podem se exigir obrigações dos cidadãos. Ao incorporar essa noção de lei, a Constituição torna explícita a intrínseca relação entre legalidade e liberdade. A lei é um instrumento que garante a liberdade. A ideia expressa no dispositivo é de que somente a lei pode criar regras jurídicas no sentido de interferir na esfera jurídica dos indivíduos de forma inovadora. Toda novidade modificativa do ordenamento jurídico está reservada à lei. É inegável, nesse sentido, o conteúdo material da expressão em virtude de lei na Constituição de 88. A lei é a regra de direito ou norma jurídica que tem por objeto a condição jurídica dos cidadãos, ou seja, que é capaz de interferir na esfera jurídica dos indivíduos, criando direitos e obrigações. A lei deve ser igualmente geral e abstrata, uma disposição normativa válida em face de todos os indivíduos, de forma impessoal, e que regule todos os casos que nela se subsumam no presente e no futuro. Trata-se também de um conceito material de lei como ratio e ethos do Estado de Direito, que leva em conta o conteúdo e a finalidade do ato legislativo, sua conformidade a princípios e valores compartilhados
em sociedade, assim fortalecendo o necessário liame entre legalidade e legitimidade. O termo lei não pode deixar de ser também entendido em seu sentido formal, como a norma produzida pelo órgão competente, parlamento, e segundo o processo legislativo previsto na Constituição. Tem relevância, nesse âmbito, o viés democrático do conceito lei, como ato originado de um órgão de representação popular, expressão da vontade coletiva ou de uma volonté generale, legitimado democraticamente. A lei, segundo esse conceito, é entendida como expressão de autodeterminação cidadã e de autogoverno da sociedade. Quando a Constituição, em seu artigo 5º, 2, prescreve que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, por lei pode-se entender o conjunto do ordenamento jurídico em sentido material, cujo fundamento de validade formal e material encontra-se precisamente na própria Constituição. Traduzindo em outros termos, a Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que não esteja previamente estabelecida na própria Constituição e nas normas jurídicas dela derivadas, cujo conteúdo seja inovador do ordenamento jurídico. O princípio da legalidade, dessa forma, converte-se em princípio da constitucionalidade, segundo Canutilho, subordinando toda atividade estatal e privada à força normativa da Constituição. Em grave cenário de desarranjo econômico causado pela atual pandemia do SARS-CoV-2, coronavírus, é fato incontestável que ocorreram rupturas de inúmeros paradigmas sanitários, sociais, econômicos e jurídicos. Entre eles, vivenciamos, lamentavelmente, o aumento da pobreza e da desigualdade social. Estudo recente divulgado no jornal Folha de São Paulo informa que 1% da classe mais abastada economicamente equivale a mais de 50% da renda de toda a população nacional, concentração que aumentou exponencialmente na quadra vivenciada de descalabro das finanças públicas com sucessivos déficits fiscais. Eu cito aqui a fonte. Entre as medidas legislativas adotadas em âmbito nacional, foi possível observar a concessão de auxílio emergencial aos mais desassistidos, Lei 13.982, de 2020. A manutenção dos empregos e renda, MP 936, de 2020, posteriormente convertida na Lei 14.020, de 2020. Além do impedimento de realização de despejos por força de decisão judicial desta Corte, a DPF 828, da relatoria do ministro Roberto Barroso, posteriormente sacramentada por força da Lei 14.216. Eu faço a transcrição do texto dos artigos 1º e 2º. É bem verdade que houve a promulgação de normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, inicialmente tratada na MP 934 de 2020, posteriormente convertida na Lei 14.040 de 2020. Cuidou esse diploma, entre outras questões, sobre a dispensa de cumprimento da carga horária mínima, todavia sem qualquer detalhamento sobre descontos ou interpretações, abarcando a onerosidade excessiva dos contratos estudantis. Sobre a matéria em debate, considero relevante destacar a recente legislação que determinou a suspensão de prazos prescricionais e decadenciais, além de propiciar a intervenção estatal em inúmeros contratos, tal como realizado pela Lei 14.010 de 2020. A saber, esta lei, artigo 1º, institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus, Covid-19. Artigo 6º. As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Artigo 7º.
Não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Parágrafo 1º. As regras sobre revisão contratual previstas na Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, Código de Defesa do Consumidor, e na Lei 8.245, de 18 de outubro de 91, não se sujeitam ao disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários. Rememore-se ainda, presidente, que o veto presidencial aos artigos 6º e 7º, entre outros, foi derrubado pelo Congresso Nacional, deixando claro que as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. No âmbito consumerista, Lei 8.078, a novela legislação é clara em determinar que não se aplica a interpretação restritiva do artigo 7º da Lei 14.010, de 2020, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei de Locações. Aqui que reside uma eventual divergência com a eminente ministra relatora, cujo magnífico voto nós acabamos de ouvir. Podem ser considerados fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário no âmbito do CDC. Neste, vejamos o artigo 6º, inciso 5º. São direitos básicos do consumidor. Inciso 5º. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. A contrário senso, a norma recentemente aprovada pelo Poder Legiferante, pelo Poder Legislativo, Lei 14.010, de 2020, após a derrubada dos vetos presidenciais, registra que os efeitos futuros dos contratos consumeristas e locatícios firmados anteriormente sofrerão os influxos das consequências jurídicas decorrentes da pandemia, entre elas a possibilidade de revisão judicial em contratos de execução continuada na situação de excessiva onerosidade derivada de acontecimentos extraordinários, com base na interpretação sistemática do artigo 6º, 5º do CDC, combinados com o artigo 317, 478 e 479 do Código Civil, in verbis, respectivamente. Artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. E 479. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Frisa-se que o artigo 6º, inciso 5º do CDC, vacatio legis finalizada em 11 de 3 de 91, e os artigos 317, 478 e 479 do Código Civil de 2002, vacatio legis finalizada em 11 de 1 de 2003, já estavam em vigor anteriormente à pactuação dos atuais contratos educacionais. Quando qualquer tribunal colegiado negar vigência a tais normas sem expressamente declará-las inconstitucionais, equivale à inconstitucionalidade do próprio pronunciamento jurisdicional
na linha da súmula vinculante 10 desta Corte, como amplamente conhecido. Em caso, as partes requerentes das ADPFs intentam, de fato, rediscutir os limites do que, doutrinária e jurisprudencialmente, possa ser considerado como substrato fático jurídico para aplicação da teoria da imprevisão contratual, tal como se percebe no seguinte trecho. Não há onerosidade excessiva se os custos e os preços do serviço não mudam, e diante desse quadro, quando o Estado juiz impõe pagamentos por serviços que não cobrem seus custos básicos, responsabiliza desproporcionalmente as IES, as instituições de ensino superior, por uma situação de crise social generalizada. Isso está na ADPF 706. Considerando todas essas nuances e sobressaltos econômicos, sociais e jurídicos que advieram com a pandemia da Covid-19, com todas as vênias, a eminente relatora e aqueles que a acompanharam, entendo não ser possível, com base em parâmetros tão abertos e de difícil comprovação fática, adentrar em tema de restrição de cognição ampla e casuística em sede ordinária, individual ou coletiva, atingindo cada demanda consumerista em curso e contrariando o artigo 6º e o parágrafo 1º do artigo 7º, ambos da Lei 14.010, além do disposto no artigo 5º, inciso 32, e no artigo 174 da Constituição in literis, respectivamente. Artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. A defesa, inciso 5º, a defesa do consumidor. Tais normas foram conformadas por meio do Código de Defesa do Consumidor. A constitucionalidade da submissão dos contratos bancários a esse microsistema coletivo restou consagrada como constitucional por esta Corte na ADIM 2591. Eu transcrevo, então, a ementa. Plenário do Supremo, julgações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. As normas do Código de Defesa do Consumidor, a definição do custo das operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo do controle pelo Banco Central e do controle e revisão pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso de eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual das taxas de juros. Nesse precedente, o direito de revisão dos contratos, em caso de onerosidade excessiva, foi assegurado ao consumidor, tal como previsto no artigo 6º, inciso 5º do Código do Consumidor, como corolário do artigo 5º, inciso 32, do artigo 175 da Constituição Federal. Por sua vez, os direitos básicos consumeristas estão disciplinados da seguinte forma no Código de Defesa do Consumidor. São direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
Com todas as vênias, tenho que as condicionantes ou teses fixadas pela eminente relatora podem conflitar com essa efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais individuais e coletivos dos consumidores, indo na contramão da facilitação da defesa de seus direitos. Aqui eu transcrevo as explicitações, as condicionantes feitas no voto da eminente ministra relatora, em que se diz: para a caracterização da vulnerabilidade econômica e da onerosidade excessiva em contraste de prestação de serviços educacionais de nível superior em razão da pandemia, é imprescindível a apreciação: 1. Das características do curso. 2. Das atividades oferecidas de forma remota. 3. Da carga horária mantida. 4. Das formas de avaliação. 5. Da possibilidade de participação efetiva do aluno nas atividades de ensino. 6. Dos custos advindos de eventual transposição do ensino para a via remota eletrônica. Do investimento financeiro. 7. Do investimento financeiro em plataformas de educação remota, em capacitação de docentes e em outros métodos de aprendizagem ativa e inovadora que respeitem o isolamento social requerido para minorar a propagação viral. 8. Da alteração relevante dos custos dos serviços de educação prestados. 9. Da existência de cronograma de reposição de atividades práticas. 10. Da perda do padrão aquisitivo do ou da aluna ou responsável em razão dos efeitos da pandemia. 10. Da perda do padrão aquisitivo do aluno ou responsável em razão dos efeitos da pandemia. 11. Da existência de tentativa de solução conciliatória extrajudicial. Plenário do Supremo, julgações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. De serem analisadas as circunstâncias que onerem a parte consumerista, pode, em algumas instâncias, significar a negativa de acesso jurisdicional justo e adequado à defesa do consumidor. Por outro lado, presidente, eu gostaria de anotar que essas condicionantes, se referendadas pelo tribunal, elas vão ser decisões com efeito vinculante. E, eventualmente, não observadas, ou, segundo eventual parte requerente não observadas, elas darão ensejo a reclamações, que normalmente são distribuídas aos vários ministros. Certamente haverá uma imensa sobrecarga de casos que virão ao tribunal. Então, eu aponto isso como uma razão prática para uma reflexão mais aprofundada. A própria requerente, na ADPF 713, aponta que há decisões judiciais prolatadas em ações individuais e coletivas que aplicam percentuais de 15%, 30%, 50%, apesar de entender que não existiriam parâmetros técnicos para chegar a tal conclusão. Exigir que sejam sopesadas diversas análises circunstanciais pormenorizadamente estipuladas nesta via é praticamente inviabilizar o deferimento de pleitos de revisão, normalmente ao exigir que sejam apreciados entre aquelas os custos advindos da eventual transposição do ensino para a via remota eletrônica, o investimento financeiro em plataformas de educação remota, em capacitação de docentes e em outros métodos de aprendizagem ativa e inovadora que respeitem o isolamento social requerido para minorar a propagação viral. A alteração relevante dos custos dos serviços de educação prestados e a existência de cronograma de reposição de atividades práticas. É disso que a liberdade de acesso à jurisdição deve ser ressignificada para a proteção contra as exigências desproporcionais comprobatórias para o exercício de tal mistério. De nada adianta asseverar que é livre o acesso ao Poder Judiciário
se para efeito de juízo de deliberação liminar ou final do pedido, estipulam-se exigências, condições de difícil demonstração, praticamente inviabilizando ou tolhendo o exercício daquela via jurisdicional. Isso porque a profusão de possibilidades fático-jurídicas que podem emergir de decisões em demandas individuais e coletivas não permite a fixação de condicionantes com viés objetivo, normativo, realizadas a prioristicamente pelo Poder Judiciário. Essa análise deve ser casuística e sem amarras preconcebidas pelo próprio órgão estatal, incumbido de interpretar as normas constitucionais, seja de forma linear ou através de parâmetros demasiadamente abertos e de difícil comprovação fática. Como exigir de um estudante ou colegitimado coletivo a comprovação documental de diversos fatores de que não possui conhecimento ou acesso à informação. Isso sem contar a consequência da aplicação das teses propostas, qual seja de que a análise de seu pleito liminar ou final dependem da análise subjetiva de diversos fatores, tais como características do curso, das atividades oferecidas de forma remota, da carga horária mantida, das formas de avaliação, da possibilidade de participação efetiva do aluno nas atividades de ensino, dos custos advindos de eventual transposição do ensino para a via remota e eletrônica, do investimento financeiro em plataformas de educação remota, em capacitação de docentes e em outros métodos de aprendizagem ativa e inovadora que respeitem o isolamento social requerido para minorar a propagação viral, da alteração relevante dos custos dos serviços de educação prestados, da existência de cronograma de reposição de atividades práticas. Uma reflexão se impõe. Vamos onerar a carga probatória das partes para que sejam debatidas essas questões, em detrimento da proteção ao consumidor, alargando a discussão para a causa de pedir não contemplada originalmente? Ou vamos presumir que os juízes inverterão o ônus probatório, o artigo 6º, inciso 8º do CDC, e caso não sejam comprovadas pela instituição de ensino todas essas condicionantes, o pleito deve ser julgado favoravelmente ao consumidor? Se for assim, é melhor que não adentremos em especificidades e deixemos para as instâncias ordinárias debaterem mais aprofundadamente essas consequências da teoria da imprevisibilidade. Ou, em obter dictum, digamos que tais condicionantes são uma linha de defesa das instituições de ensino. Essas balizas, com todas as vênias, a meu ver, ultrapassam os limites propostos para a presente via, a qual deveria, em caso, limitar-se a conferir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada interpretação constitucional conferida em sede de cognição exauriente. Na verdade, o verdadeiro intento das ADPFs é redefinir o que se enquadraria no conceito da teoria da imprevisão nos contratos educacionais, presente a situação da pandemia, restringindo seu âmbito normativo ao largo da Lei 14.010 de 2020, do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Eis a alegação do requerente da ADPF 706. Todos os fundamentos utilizados nas decisões judiciais, sejam as leis estaduais que determinam os descontos compulsórios, o CDC ou o princípio do equilíbrio contratual, ofendem diretamente os preceitos fundamentais aqui elencados e colocam em risco, inclusive, os alunos diante do propalado creche do sistema educacional superior. Isso está na petição. Referendar tal raciocínio equivale por via oblíqua, sem declaração de inconstitucionalidade expressa, afastar a aplicação do artigo 6º, 5º do CDC, dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil e dos artigos 6º e 7º, parágrafo 1º, da Lei 14.010 de 2020, ou restringi-los a situações de difícil comprovação, o que se revela, a meu ver, inadmissível. O poder de limitar a cognição judicial ou condicioná-la deve estar jungido à esfera legislativa e, em sede jurisdicional, ao espectro do juízo em concreto da proporcionalidade, ou seja,
sempre examinada à luz do caso concreto, jamais fixada abstratamente, além de atingir demandas já em curso perante o Poder Judiciário, aí de forma retroativa. Não é outro posicionamento desta Corte, conforme se observa do seguinte precedente. Eu cito a DPF 172, medida cautelar da relatoria do ministro Marco Aurélio. Poder de cautela judiciário, além de resultar da cláusula de acesso para evitar lesão a direito, parte final do inciso 35 do artigo 5º da Constituição, o poder de cautela, mediante implemento de liminar, é íncito ao Poder Judiciário. O julgamento da ADIM 6445, o voto condutor do acordo do ministro Dias Toffoli, ao reconhecer a inconstitucionalidade formal de lei estadual paraense que concedia desconto mínimo das mensalidades escolares, assim se manifestou quanto à onerosidade excessiva envolvendo os contratos de prestação de serviços estudantis. A parte final. Observe-se, ademais, que a União estabeleceu, mediante a Lei Federal 14.010, de 10 de junho de 2020, um regime jurídico emergencial e transitório referente às relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, disciplinando expressamente, em capítulo próprio, a resilição, a resolução e a revisão dos contratos, abordando, inclusive, as relações de consumo. Esse é o caso da redatoria do ministro Dias Toffoli na ADIM 6445. Não custa mencionar que existem inúmeros projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional com o intuito de normatizarem essa relação jurídico-consumerista estudantil. Julgamento conjunto ADPFs 706 e 713. Plenário do Supremo julga ações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Eu cito uma série de projetos de lei. São cerca de 31 proposições parlamentares que foram apresentados ao projeto de lei 1108 de 2020, de autoria de alguns deputados do PSB, deputados Felipe Carreiras, Luciano Duce, Cássio Andrade e Denis Bezerra. Até que se sobrevenha a essa normatização específica legislativa, penso que o poder de cognição judicial dos magistrados deve ser aferido à luz do caso concreto e das situações jurídicas postas à apreciação judicial de forma individualizada ou coletiva, em se tratando de uma mesma instituição de ensino, na forma das legislações em curso, artigo 6º, 5º do CDC, combinado com os artigos 317, 478 e 479 do Código Civil, artigo 6º e o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 14.010 de 2020, ou outros diplomas, eventualmente, posteriormente editados, sob pena de se inviabilizar o próprio exercício de demandar judicialmente. Diante desse raciocínio aqui desenvolvido, presidente, eu me limito a divergir apenas da conclusão do voto da ministra Rosa, assentando tão somente a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, sem análise da exegese do artigo 6º, inciso 5º do CDC, dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil, ou dos artigos 6º e 7º, parágrafo 1º da Lei 14.010, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, desconsiderando as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide, sem realizar qualquer outra especificação. Ao meu sentir, a revisão pela via da ADPF de decisões judiciais que, na análise dos casos concretos, decidem acerca dos pressupostos fáticos da teoria da imprevisibilidade na relação jurídico-contratual consumerista requer uma postura de autocontenção judicial, quer se debatam os limites da novel legislação realizada pelo Poder Legislativo, quer se observe a complexidade inerente ao tema. Esta Corte tem reforçado em demandas
anômalas a necessidade de observância das diretrizes da Lei 14.010 de 2020, no que se refere à redução das mensalidades na rede privada de ensino durante a pandemia da Covid-19, tal como se extrai do seguinte aresto: ação direta, federalismo e respeito às regras de distribuição de competência, Lei 17.208 de 2020 do Estado do Ceará, redução obrigatória e proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante o plano de contingência da Covid-19, competência da União em matéria de direito civil, inconstitucionalidade formal reconhecida, procedência, efeitos jurídicos da pandemia, Covid-19, sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratadas pela Lei 14.010 de 2020, que estabeleceu o regime jurídico. Julgamento conjunto ADPFs 706 e 713. Vista geral dos ministros reunidos em plenário. Ministro Luiz Fux. Ministro Gilmar. Sim, presidente. Ministro Gilmar, Vossa Excelência nos ouve? Sim, estou ouvindo. Porque há uns 2 minutos atrás caiu o áudio e o vídeo de Vossa Excelência. Vossa Excelência já estava no final, mas caiu assim o vídeo. 2 minutos. Então Vossa Excelência calcula. Tá. Então eu volto, presidente, só para dizer que, ao meu sentir, a revisão pela via da ADPF de decisões judiciais que, na análise de casos concretos, decidem acerca dos pressupostos fáticos da teoria da imprevisibilidade na relação jurídico-contratual consumerista, requer uma postura de autocontenção judicial. Quer se debatam os limites da novel legislação realizada pelo Poder Legislativo, quer se observe a complexidade inerente ao tema. E eu disse, então, que esta Corte tem reforçado, em demandas anômalas, a necessidade de observância das diretrizes da Lei 14.010 de 2020, no que se refere à redução das mensalidades na rede privada de ensino, durante a pandemia Covid-19, tal como se extrai do seguinte aresto. Plenário do Supremo julga ações que questionam decisões judiciais que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades em universidades privadas no período da pandemia. Vota o ministro Gilmar Mendes. E proporcional das mensalidades na rede privada de ensino durante o plano de contingência da Covid-19. Efeitos jurídicos da pandemia Covid-19 sobre os negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relações de consumo, foram tratados pela Lei 14.010, que estabeleceu o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, reduzindo o espaço de competência complementar dos Estados, ausente previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviço. Ação direta julgada procedente, ADIM 6423, redatou para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes. Ademais, a tarefa de interpretar os limites semânticos das normas infraconstitucionais passa a ser e deve ser incumbência do STJ, razão pela qual as dissonâncias jurisprudenciais entre os tribunais brasileiros, destacadas na peça inicial da ADPF 706, há de ser sanada pelas vias recursais apropriadas perante aquele foro competente, ressalvada, evidentemente, a análise constitucional, tal como realizada por esta Corte em inúmeros ADIMs que debatiam leis estaduais. Ao fim, e eu estou encaminhando para o final, presidente, é induvidoso que possibilitar o acesso às vias autocompositivas deve ser incentivada como medida de desjudicialização e melhoria da prestação jurisdicional. Todavia, esse fomento não pode ser considerado como um entrave para o ajuizamento e ou restrição de análise judicial de demanda individual ou coletiva, quando, por outros meios, houver informação sobre a impossibilidade de negociação extrajudicial com a instituição de ensino e em situações semelhantes, sob pena de inviabilizar o próprio acesso à justiça,
E eu estou citando, então, aqui o precedente da ADIM 2139, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Explicite-se a título argumentativo que o acesso aos métodos autocompositivos deve ser incentivado pelo aparelho estatal, inclusive como forma de acesso à ordem jurídica justa, nas palavras do professor Kazuo Watanabe. Entretanto, esse esforço autocompositivo, que é bem-vindo, não pode ser compreendido como limitador, inibidor do acesso à jurisdição, impedindo ingresso ou análise judicial, caso não haja comprovação prévia de ausência de tentativa de solução extrajudicial, mediação, conciliação, negociação, etc. O papel do Supremo, entendo, há de ser minimalista em se tratando de restrição de cognição da atividade jurisdicional, motivo pelo qual a inconstitucionalidade persiste tão somente nas decisões judiciais que não apliquem ou desconsiderem o âmbito normativo do artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil, ou dos artigos 6º e parágrafo 7º, parágrafo 1º, e dos artigos 6º e 7º, parágrafo 1º da Lei 14.010 de 2020. Por isso, presidente, eu estou votando pelo conhecimento em parte das ADPFs e nessa extensão pela procedência também em parte dos pedidos apenas para assentar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, sem análise da interpretação ou da exegese ou da aplicação do artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil ou dos artigos 6º e 7º parágrafo 1º da Lei 14.010, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, desconsiderando as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. É como voto, fazendo esse pequeno registro e pedindo parciais vênias ao eminente voto da ilustre relatora. Bom, está anotado o resultado e, tendo em vista o horário regimental, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos, quando então tomarei os votos remanescentes.